Bem-vindos novamente ao canal Bom Cultivo. E hoje, pessoal, o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente tem um convidado especial aí, nosso amigo Diogo, lá do canal Faz de Tudo, Irozuia de Melo. Então fica ligado aí. Bom, pessoal, então o que me chamou a atenção, né? Chamou mais atenção no canal dele é a questão do bonsai, lógico, né? Mas é um canal que faz de tudo, tá? Até o nome já diz. Então tem arco e flecha, tem tiro ao alvo, tem mágica, tem noção de direito, culinária e mais um monte de outras coisas aí. E o legal é que dá pra você testar com a sogra alguns. Mágico, vou fazer a sogra desaparecer, né? Tiro ao alvo, não. Tiro ao alvo não, né? Tiro ao alvo não. Tiro ao alvo não pode. Tá, os ambientalistas aí vão brigar com a gente. Bom, então fica ligado, tá? Que o Diogo vai dar uma palavrinha com a gente. O assunto hoje vai ser coníferas, em geral aí, beleza? Ô galerinha, não esquece não, tá? Então já procura o canal aí, Faz de Tudo, se inscreve no canal, tá? Dá uma força aí. Todo mundo que quer ajudar a divulgar a arte, disseminar a arte do bonsai é muito bem-vindo, tá? Então, antes de conferir o canal do cara, já se inscreve, tá? Dá um joinha nesse vídeo aí e muito obrigado. E aí, Diogo, tudo bem? Né? Eu primeiramente queria agradecer aí a oportunidade, né, da gente estar trabalhando junto aí, tá divulgando ainda mais a arte do bonsai, beleza? Então, vamos começar com esse bate-bola. Felipe, vamos começar aí, eu vou começar fazendo as perguntas para vocês. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é sobre a rotina dos seus juníperos aí. É uma coisa que vai ajudar muita gente. Você aí é do Sudeste brasileiro, qual é a rotina que você atua aí com os seus bonsai de juníperos? Como é que é isso aí para você, Felipe? A rotina que eu tenho nos juníperos. Primeira regrinha, você tem que dar um intervalo legal para a planta. Então eu dou um intervalo aí de 6 meses para fazer qualquer intervenção. Mas, por exemplo, ó, esse chimpaquinho aqui, eu fiz a intervenção nele agora no inverno. Então tem que dar um intervalo de 6 meses, né? Qual que é a época que eu costumo transplantar? Eu costumo transplantar no comecinho da primavera, quando está bem fresco. Só que do meio do inverno até o começo da primavera não deu 6 meses. Então não posso utilizar e transplantar. Tem gente que faz, dá certo, vê que a planta é saudável, tem gente que faz no mesmo dia, tá? Mas é um hábito que eu não tenho de fazer isso aí. A questão é a seguinte, tem que respeitar o tempo para fazer as intervenções. Por exemplo, eu tenho esse Procumbens aqui, ó. Então eu utilizei ele, sentiu bastante agora no inverno. No inverno eu vou transplantar ele, pôr no vasinho, que esse substrato está bem saturado mesmo, está muito úmido. Se estiver no meio do inverno, esfriou, eu corto essa parte aqui, tá? Porque na verdade ela precisa de muita massa verde para ela enraizar. Se ela não tiver massa verde, ela não enraiza. Não sei se eu vou arriscar cortar antes, eu tô pensando no que eu vou fazer nessa etapa. O certo seria cortar e no outro inverno tá fazendo o transplante, isso é o correto. O principal é você entender a tua planta, tá? Eu sei quando ela tá saudável, eu sei quando ela não tá, eu sei que se eu fizer hoje qualquer coisa eu vou matar ela, porque ela já tá, né, bem debilitadinha. Então eu vou passar um fungicida, uma acaricida primeiro, vou deixar ela recuperar, a adubação legal depois, eu vou fazer o transplante, beleza? Então assim, essa é a dica que eu dou, dar esse intervalo de 6 meses e respeitar a época certa para fazer qualquer coisa. Então agora é época de transplante, vamos transplantar. Dou o intervalo de 6 meses, tá na época certa de fazer o procedimento, o próximo procedimento, por exemplo, vou estilizar ela? Não tá na época certa, então vai esperar a época certa. Então além dos 6 meses tem que esperar o tempo da planta, beleza? Felipe, segunda perguntinha para você para ajudar os iniciantes, um tema muito bacana. Felipe, a gente sabe que não é recomendável a gente começar com um bonsai de junípero. Por exemplo, eu comecei com bonsai de junípero, na verdade, quando eu comecei com bonsai, não foi uma coisa muito adequada a se fazer na época. Por que não recomendo as pessoas começarem com bonsai de juníperos? Porque como ele é mais difícil, às vezes a gente acaba desincentivando, sabe? A gente mata a planta por ou excesso de água ou falta de água e a gente meio que perde a vontade de mexer com aquilo. Então eu queria te perguntar, Felipe, quando foi que você criou coragem de falar, não, eu vou aprender a trabalhar com bonsai de juníperos? Fala um pouquinho isso aí pra gente, para compartilhar a sua história, que vai servir para muitos outros iniciantes. Como que eu comecei com o junípero? Tá? Na minha região aqui, isso aqui, ó, é um pinheirinho de Natal, tá? Então quem conhece como Procumbens, né, chimpaco, junípero, até conífero é uma palavra desconhecida, na verdade, tá? Então todo mundo chama de pinheiro. Então o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, eu encontrava coisas de pinheiro negro, né? Por mais que o cuidado seja maior ainda, é um pouquinho diferente, porque demora muito para desenvolver, tá? Então eu não encontrava, por exemplo, chimpaco na minha região, aí eu comecei a procurar as ornamentais, por exemplo, caizuca, uma planta que não é indicada para bonsai, né? Eu tenho várias aqui, tem uma pequenininha, um caizuquinha, são plantas difíceis de trabalhar, isso eu concordo plenamente, tá?
Mas eu comecei com a planta errada. Por exemplo, eu peguei uma planta muito difícil, cortei os galhos errados. Eu apanhei muito mesmo. Só que foi a primeira conífera que eu mantive ela viva, né? O primeiro junípero aí que eu consegui manter vivo foi o Kaizuka e eu tenho ele até hoje. Gosto muito do Procônio para quem está começando. Tem o Comunis, que é doído de mexer, mas é muito bom também. O cipreste é difícil, viu, galera? É uma planta assim para quem está começando, tem um ciprestinho lá, quer fazer, pensa bem, deixa ela. Vai cuidando ela no vaso grande primeiro, depois passar pro pequeno, tá? Pode ver que ela sentiu um pouquinho a aramação e já precisa aramar de novo. Então foi assim que eu comecei, apanhei muito, tá? Então, falta de informação. Depois que fui descobrir que é uma tuia, né, por exemplo, esse tipo de planta. Acredito que tem muita gente que ainda apanha, porque eu vejo as perguntas no meu canal. E, eu tenho um pinheiro aqui, às vezes eu pergunto, mas que pinheiro que é? Para saber se realmente, né, é um pinheiro mesmo. Às vezes fala assim, tem um pinheiro Kaizuka. Então o Kaizuka não é um pinheiro, é uma tuia. Então o cuidado é diferente um pouquinho aí. Eu acho que eu respondi, né? Felipe, terceira pergunta. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus bonsai de juníperos, no substrato, e é essa pergunta para você. Eu gosto de colocar no meu moedor, quando eu vou fazer o substrato, eu gosto de colocar casca de árvore. Eu coloco a casca de uma árvore seca aqui e moo ela normalmente, olha lá. E depois eu peneiro e adiciono essa casca no substrato dos meus juníperos, juntamente com a caqueira, que é a telha moída. Eu queria saber você, Felipe, como é que você faz aí o substrato dos seus juníperos, que tem, digamos assim, um preparo especial. Como é que você faz isso aí nos seus bonsais de juníperos? Substrato é uma novela, né, na vida de todo bonsaísta aí. Ele acha, né, que está na solução certa, vem alguém e fala, não, mas faz isso que é melhor, né? Eu preciso de uma drenagem mais forte, tá? Um pouco mais de drenagem, na verdade. Então, assim, isso não quer dizer que é mais orgânico ou mais inorgânico. Fiquei muito tempo só com caqueira, tá, em todas as plantas. Hoje eu não consigo ter um cuidado que eu tinha antes, que é vir olhar várias vezes no dia, né? Então eu tive que adaptar o substrato a mim e não a planta. Vaso de 25 centímetros, 8 centímetros de altura aí. Então eu utilizo a caqueira, da metade para baixo só a caqueira, e na parte de cima eu misturo, né, e 30%, 20% de terra vegetal ou humus de minhoca. Se for humus de minhoca eu ponho menos, uns 15% no máximo, tá? As coníferas precisam aí desse descanso. Como precisa de muita micorriza, então a micorriza precisa respirar um pouquinho mais ele. Então eu deixo mais uma cadama brasileira, que é aquele substrato qualitar, né, algo do tipo assim para aumentar a drenagem, facilitar a drenagem. Em vasos pequenos, aí eu já faço essa mistura por completo. Um chorrinho, né, um vasinho de uns 15 centímetros, eu já utilizo a matéria orgânica, a terra vegetal, em todo o substrato ali, tá? Respeitando aí no máximo 30%, eu acho muito, né? Na verdade eu uso 20% aí dessa terra vegetal para segurar a umidade mesmo. O meu problema aqui não é nem umidade, né? O meu problema aqui é a temperatura do vaso. Eu acredito que aí na tua região também seja bem quente, então tem esse problema também. Mas a regra é o seguinte, pessoal, a gente tem que acompanhar a planta. Às vezes eu passo uma receitinha de bolo aqui, chega lá na tua casa não vai funcionar devido à tua rotina, né? Devido à temperatura, tá? Tem lugar, por exemplo, que é mais quente aqui, só que a umidade é muito maior. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? O junípero ele não ficar sempre úmido, tá? O ideal é nenhuma planta ficar assim, lógico. Mas o junípero ele sente mais e ele não demonstra, então ele acaba por morrer, né? E você vai ver daqui 30 dias aí esse problema com a planta. Ô Diogão, então é o seguinte, você me apertou aí, agora eu vou te apertar, tá? Vou fazer umas perguntinhas aí. Então ó, vamos lá, ó. Eu não tenho pinheiro, tá? Como diz, já comecei tudo errado, né? Tô adquirindo umas mudinhas aí, então tô aprendendo no pinheiro negro ainda. Eu falei a rotina do junípero, então fala pra mim a rotina dos pinheiros negros. Qual a rotina que você utiliza aí no teu viveiro? Caramba, Felipe, pergunta difícil essa aí. Ô Diogão, então é o seguinte, você me apertou aí. Eu vou te apertar. Caramba, Felipe, pergunta difícil essa aí. Muitas coisas. Pra mim, o pinheiro negro, que é basicamente o carro-chefe do bonsai, quando a gente vê assim nos grandes filmes, tem sempre um pinheiro negro e aquelas obras de artes lindas. E o pinheiro negro, pra mim, até hoje é uma das plantas mais difíceis de trabalhar, mais difíceis de se ramificar. Na verdade, o difícil aqui é eu, porque eu sou um cara muito ansioso. E o pinheiro negro, a gente faz o trabalho dele em ciclos. Os juníperos em geral a gente faz o transplante não na primavera, mas assim em julho. Julho que é tipo no inverno, que é uma época correta de mexer nas raízes. Tudo que eu falar aqui está sendo para Goiás, porque aqui o clima é mais quente, é mais calor, então tem procedimentos que a gente não faz aqui em Goiás. Vamos começar então por falar desses procedimentos, que são basicamente quatro procedimentos ao longo do ano. A primeira delas, eu já ensinei aqui no canal, é chamado de Hanuki. A gente faz o Hanuki aqui em Goiás em julho. Seria basicamente pegar as agulhas antigas e fazer a pinçagem das agulhas antigas
para estimular a brotação das agulhas novas. Olha aqui, ó. Essas aqui são as agulhas novas. Eu fiz isso em julho e agora tudo isso aqui que vocês estão vendo são agulhas novas. Então, depois de julho, é feito um procedimento que se chama Metsumi. Aqui em Goiás, a gente não faz o Metsumi. Ele é feito basicamente em novembro, dezembro, por volta desses outubro, novembro, dezembro, mais ou menos isso, porque aqui não é tão frio. Então aqui não vai acontecer o crescimento da vela. Tá vendo esse negocinho pequenininho aqui? Isso aqui é a vela. Em regiões que é muito fria, a vela vai crescer e ficar compridona, vai ficar uma velinha bem comprida assim, sem as agulhas. Então, para o processo de ramificação do pinheiro negro, em locais muito frios é feito o Metsumi, que é basicamente pegar essa vela e quebrar ela. Quebrando a vela vai estimular os novos brotos aqui embaixo. Então aqui em Goiás a gente não faz o Metsumi. Pessoal, o procedimento seguinte, o procedimento do ciclo seguinte chama Mekiri. O Mekiri, galera, é basicamente o seguinte: eu vou pegar a tesoura e vou cortar mais ou menos essa vela aqui, mais ou menos aqui, ó. Vou cortar bem aqui. E vou pegar a pasta selante e eu vou fazer o Mekiri em todos os ramos. Cada galinho aqui eu vou fazer o Mekiri e deixar velas para trás. Pessoal, depois que a gente fez o corte das velas, que é o Mekiri, a gente vai fazer o Mekaki. O que é o Mekaki? O Mekaki, vocês vão ver que aqui, entre cada uma das agulhinhas vai sair uma velinha, tipo saiu aqui, tá vendo essas duas velinhas que já até saiu aqui? O que aconteceu é que a gente vai sair muitas velinhas, vai sair velinho demais. A gente vai fazer a seleção das velas, para ficar aí no máximo 2, 3 velas, porque cada uma dessas velas vai virar um novo galho. Se a gente fizer em janeiro, a gente vai fazer o Mekaki em fevereiro. Se a gente fizer o Mekiri em fevereiro, a gente vai calcular em janeiro, fevereiro, março, mais ou menos abril, mais ou menos aí 1 mês, 2 meses depois, depende da saúde da sua planta. Não é como se fosse um calendário, uma regra geral. Você deve avaliar a sua planta, se ela está em saúde para fazer o procedimento. Cada planta tem um tempo certo. Se o seu pinheiro negro não tiver com saúde, você não vai poder fazer isso. O mesmo procedimento que eu estou falando para o pinheiro negro vai valer para o pinheiro vermelho. É a mesma coisa, é o mesmo método de ramificação, é os mesmos procedimentos com o pinheiro vermelho. Aqui, se a gente fez, por exemplo, o transplante desse pinheiro negro em julho, no inverno, a gente não vai fazer o Mekaki, a gente vai retirar um pouco de massa, mas o que a gente tem que saber é que, por exemplo, se a gente fez um procedimento no pinheiro negro, a gente não pode já fazer logo outro em seguida. Tudo é com calma, tranquilidade. Isso que eu falei que é difícil para mim, porque eu sou um cara muito ansioso, eu já quero fazer tudo. Então essa planta aqui, ela basicamente trabalha a minha ansiedade, entendeu? Ela trabalha a minha ansiedade. Então, isso aqui é a rotina do pinheiro negro, é basicamente isso aí. Vamos para a sua próxima pergunta, então. Tratando de conífera, né? A segunda pergunta aí, qual que é o que você diria assim que é o pulo do gato, né, no cultivo de coníferas, juníperos em geral aí, tá? Qual que é o procedimento que é essencial aí para ter sucesso, né? Lógico, eu sei que tem outros agregados aí, mas que seria o X da questão para ter um bom cultivo de juníperos. Dá uma enrolada aí, vocês viram? A minha principal dica é o seguinte: tenha uma bancada só para os juníperos. Olha aqui, esse local aqui que eu selecionei para os meus bonsais de juníperos é muito especial. Porque aqui eu coloquei uma vazão no meu sistema de irrigação diferente. Aqui ela sai menos água do que sai lá nos bonsais, já olha lá. Ali não pega tanta incidência solar como aqui. Esse local aqui pega mais ou menos 8 horas de incidência solar por dia. Pega sol o dia inteiro aqui. Então aqui eu tenho um controle maior sobre a rega. Eu venho aqui, dou uma olhadinha aqui. Então a minha principal dica para quem quer aprender junípero é: tenha um local separado só para o bonsai de junípero. Aqui você vai ter que ter cuidados especiais com a incidência solar, cuidados especiais com a rega. Então vamos para a sua próxima pergunta. Eu falei de substrato. Substrato é uma coisa assim que é polêmico, né? Polêmico porque cada um usa uma coisa, tá? Então, e quase tudo dá certo. Então é engraçado isso aí, porque o cultivo vem de... Tem gente que faz só na terra até hoje. Eu conheço um pessoal que tem planta 20 anos na terra vermelha. É o melhor bonsai do mundo? Né? Não sei, mas funciona, tá? Então é lógico que tantos estudos feitos em cima para tá tirando a terra, né, do substrato, o pessoal está utilizando ele ainda. Mas uma coisinha aí que eu acredito que influencia bastante, que é a rega e a adubação. O que você tem para falar
de dica, como que você faz a tua rega, como que você faz a tua adubação aí no teu viveiro. Pessoal, como é que é aqui a adubação em Goiás? Galera, no verão, eu coloquei um sistema de irrigação aqui. No verão, quando está muito quente, o sol é mais forte ainda, eu adubo os meus bonsai de junípero aqui 2 vezes. De manhã e de tarde, lá pelas 5 horas. Aí quando muda de estação, passa para primavera, começa a chover muito. Aí, os dias que não chove, eu molho 1 vez. Os dias que chove, eu nem molho, porque aí senão excesso de água mata a planta também. Então eu tenho esse cuidado. O que é importante é sempre o substrato, vocês viram o Felipe falando, o substrato sempre ficar drenante, pode chover bastante. Se estiver drenante, não vai apodrecer. Em relação ao substrato, já testei muitos tipos de adubos aqui nos juníperos. Eu comecei a adubar os meus juníperos há mais ou menos 2 anos com Ty-Gold e eu não troco o adubo. O que eu achei mais legal desse adubo aí do Ty-Gold foi em relação às micorrizas, galera. As micorrizas, quando eu vou fazer o transplante, aí ó, o meu ajudante aqui até pegou. Quando eu vou fazer o transplante aqui dos meus bonsais de juníperos e eu vou trocar eles aí, faço essa troca aí, depende da planta, que o peijinho é 1 vez no ano, alguns aqui fica 2 anos, mas quando eu tiro a plantinha aqui e vou trocar o substrato, tá cheio de micorrizas, que são aqueles fungos aeróbicos, que eles atuam em simbiose com a planta, tá cheio daquele trenzinho branco. E a gente vê o tanto que ele consome a matéria orgânica e depois que eu comecei a usar, as minhas plantas realmente explodiram. Eu gosto de colocar também um pouquinho do Osmocote, adubo de granulação, granulometria, né? Ele vai liberando lentamente, mas eu uso o Osmocote só 1 vez no ano. Lá no comecinho de agosto eu já coloco uma porçãozinha de Osmocote para cada um. Mas o grosso mesmo da minha adubação, o feijão com arroz, é o Osmocote, que eu faço aí basicamente a aplicação aí nos potinhos ou uma aplicação de baixo mesmo nas raízes quando eu faço o transplante aí, basicamente de 2 em 2 meses, tirando no inverno. No inverno eu já não adubo tanto as plantas porque elas entram meio que em estado de dormência, aí é meio que jogar adubo fora, porque elas não vão estar com aquela absorção tão forte, mas elas vão estar sim precisando de adubação. Então aduba menos no inverno. Vai adubar no inverno? Então aduba menos para você não gastar tanto dinheiro. Bom, pessoal, então eu queria agradecer, né, o Diogo novamente aí pela oportunidade e pedir pro pessoal que está assistindo aí se inscrever no canal Bom Cultivo, tá? Sua participação vai ser muito importante para a gente. Temos novos projetos aí pro ano de 2020, então contamos com a tua presença, beleza? Para quem gostou, compartilha com os amigos. Quem não gostou, compartilha com os inimigos. Eu desejo a todos um bom cultivo. Não esquece, hein? Já entra aí, já se inscreve no canal, tá? Faz de tudo, tem bonsai lá dentro, viu, galera? E também, se você ainda não está inscrito no canal Bom Cultivo, se inscreva agora, neste momento, beleza?